Glória a Deus, graça e paz a todos vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Graça sobre graça, Macedo. Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, faz um comentário. Amém, abençoado. Que as dúvidas a gente vai tirando. Vamos fazendo, postagem daquilo que as pessoas têm dúvida nesse evangelho, certo? Então, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria, tá bom, abençoado? Ontem eu estava vendo uma pregação de um pregador abençoado que está debaixo da lei. E o pregador, ele dizia que o povo de Deus está debaixo de maldição. Eles pregam para o exterior. E na verdade a graça de Deus, ela é de dentro para fora, não é? Então o pregador, ele ia ministrando e eu ia me convertendo à graça de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ia me falando a palavra dele. Os pregadores não têm entendimento da graça de Deus. São lobos cruéis. Jesus já dizia isto lá em Mateus 7,15. Jesus já dizia, esses pregadores que estão debaixo da lei, eles estão debaixo da lei. Os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Eles estão debaixo da maldição. E eles jogam para o povo de Deus, que é o povo de Deus que está debaixo da maldição. Porque bebe, porque fuma, porque prostitui, porque rouba, porque isso, porque aquilo. Por quê? Por quê? Mas eles não percebem que eles que, quando praticam a lei, estão debaixo da maldição. Então, por isso, hoje nós vamos ler, abençoado. É preciso que tire o velho e estabeleça o novo. Para eles, maldição é isso. Se meu pai, se minha mãe lá atrás fumava, bebia, então também se eu, fumar, beber, ir, prostituir, e isso e aquilo, obras da carne. Então, se meu pai e minha mãe mexia com feitiçaria lá atrás, e se eu também mexer, então eu estou sobre maldição. Então, abençoado, existe uma lei espiritual. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Outras vezes nós entramos nesse assunto, amém, abençoado? Então, o que é ministrar? Primeiro é tirar o velho e estabelecer o novo. É preciso tirar as obras da carne, amém? É preciso tirar as obras da carne, abençoado, porque a igreja de Cristo é espiritual. Galatas 3 fala que Cristo levou todas as nossas maldições. Galatas 3, não é? Então, se Cristo levou toda a maldição, se Cristo levou toda a maldição, qual maldição que existe em nós? Então, a maldição só existe na boca dos pregadores que estão ainda debaixo da lei, não é? Então, abençoados, verifica aí o apostolado que vai falar hoje, amém? Então, eu tenho sede de pregar a palavra, então eu vou pregar a palavra do meu jeito, com as palavras que Deus me deu, amém, abençoado? Então, glória a Deus, que a palavra não volte vazia para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o meu desejo, que vocês recebam graça, que vocês recebam apostolado, amém? Então, a gente vai comparando esses ministérios desses pastores que estão debaixo da lei, abençoado, e vai trazendo o novo para vocês. Cristo tirou todas as nossas maldições. Não tem maldição em nós. A obra da carne, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que prostitui, aquele que está na feitiçaria, na umbanda, na quianda, na quianda, que banda, eu acho que é isso aí. Então, abençoado, então, esses que estão nesse ministério é porque os pais são das obras da carne, não quer dizer que o filho será também, amém, abençoado? Então, isso são obras da carne, a gente combate com o evangelho, a gente combate, abençoado. Esses dias a pastora Helena ministrou tão legal, abençoado, né? A pessoa acha que, porque o fulano bebe e o fulano fuma, tem tratamento para isso, abençoado, porque tem um demônio, porque tem um diabo. Não tem demônio na pessoa, não tem diabo, porque o diabo foi aniquilado, não tem, abençoado, essas obras da carne, não tem alguém fazendo a pessoa fazer esse tipo de coisa, amém, abençoado? Não tem, abençoado, porque o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, porque não tem um demônio, porque Colossenses 2,15, os demônios foram aniquilados antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de Jesus
Mateus, Marcos, Lucas e João, antes era falado dessa forma, agora nós falamos de uma outra forma. Agora são obras da carne. Está aqui o combate na sua mente. Você tem que dizer, eu não quero. Tem tratamento, abençoado. A novela das 8 tá aí, uma mulher com um bebê disse, não é? Novela das 9 horas aí. Então, faça-se tudo com moderação, Paulo disse. Amém? Então, vamos lá, abençoado. Já tem 5 minutos eu aqui ministrando, assunto que nem é meu, mas ontem eu estava assistindo uma pregação da lei, e aí me veio essa palavra, e outro dia a gente entra com isto. Amém, abençoado? Então, vamos à palavra. Eu postei no Facebook Carmen Macedo, me procure que eu estou lá, amém? Eu fiz uma postagem lá, e dessa postagem eu vou fazer uma pregação aqui no YouTube, tá bom, abençoado? Então vamos lá, onde nós vamos começar aqui? No outro apostolado eu tinha deixado aqui, chama a existência, abençoado, daquilo que você não está vendo, daquilo que você não está vendo. Chama a existência. O que é chamar a existência? É chamar a existência daquilo que você não está vendo. Vamos dar um exemplo aqui terreno, abençoado. Às vezes a gente tem filhos, né? E filhos, eles dizem assim, alô, a gente fala tanta coisa, não é, abençoado? Mas tudo está sob o controle de Deus, amém? Nada está na nossa mão. Então, abençoado, tudo está no controle de Deus, nada está nas nossas mãos, porque tudo está predestinado, amém? Tudo está predestinado por Deus para acontecer. Amém? Se tiver nos propósitos de Deus em termos filhos, vamos ter filhos. Se tiver no propósito de Deus de não ter, não vamos ter. Tudo está predestinado. Tanto o reino espiritual está tudo consumado, como o terreno também abençoado. Então, vamos vivendo, vamos prosseguindo, vamos ministrando. Amém? Então, vamos lá, abençoado. Vamos lá. O que eu quero dizer? Chama a existência. Aqui, Romanos 4:17. Romanos 4:17. Quero ver se eu faço uns 30 minutos dessa pregação, abençoado. Vamos lá. O povo de Deus está muito preguiçoso para ouvir, não é? Então a gente tem que procurar ser bem breve e objetivo, não é? Bem breve e objetivo. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, Paulo escreveu essa carta aqui, vamos lá. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele, né, ele estava falando de Abraão, como está escrito, por pai de muitas nações. Se você olhar o texto todo de Romanos 4, amém, abençoados, Abraão foi justificado pela fé, então é tudo pela fé. Então você pronuncia a palavra de Deus, você fala a palavra de Deus e você crê, abençoado, amém? Não é nada por obras, amém? Na lei era por obras, mas na graça não. Então, Abraão, se eu não me engano, Abraão é antes da lei. Vamos lá. Romanos 4, versículo 17, como está escrito, por isso que nós temos este lema, não é? Se estiver escrito, eu creio. E os evangélicos não creem na graça. Eu postei hoje no Facebook, Carmen Macedo. Os evangélicos não crêem em Hebreus 2,14, que o diabo está aniquilado. Porque tudo é um diabo, tudo tem um demônio e tudo tem uma maldição na sua vida. Faz a corrente, faz o jejum, faz a campanha, que tem um demônio aí, você não para de beber, vai procurar um tratamento abençoado. Você não para de fumar, procura um tratamento abençoado. Amém? Deus não tem nada a ver com essas coisas abençoadas, amém? Deus não tem nada a ver com essas maldições aí, como diz o pregador, amém? Isto você tem que tirar da sua vida, abençoado com ajuda, né? Não é demônio, não é diabo, porque Cristo aniquilou os demônios, Cristo aniquilou os diabos, amém? Como está escrito, então os evangélicos eles não creem naquilo que está escrito. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. Colossenses 2, versículo 15. Não tem demônios, não tem principados, não tem potestades. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Então, Abraão creu em Deus. Então, é preciso crer em Deus, a saber, Deus,
que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Chama à existência, abençoado, das coisas que não são como já fossem, não é? Esses dias eu encontrei uma mulher na rua, ela estava empurrando o carrinho de um bebê, ela era uma senhora aqui na rua. E aí eu achei aquilo ali bonito, né? Tá um sol gostosinho, tá um frio e o solzinho assim de manhã esquentando, né? Abençoado, aquela criança. E aquela cabecinha da criança tava quente. E aí me veio a palavra e ali nós começamos a conversar ali. E um ministro de Cristo sempre vai falar alguma coisa da palavra de Deus, se ele tem em mente, por que não? E aí nós começamos a conversar, eu e a senhora, ela empurrando uma senhora. Provavelmente a filha foi trabalhar, ou o filho, não sei, e ela estava cuidando daquele bebê. E aí saiu uma conversa bem gostosa, abençoada, eu e ela, não é? E eu vi aquela criança e aquela senhora empurrando aquele carrinho e aquele solzinho gostoso, e a gente num papinho tão legal. E aí a gente começou a conversar algumas coisas, e então ela me disse, não é? Ah, minha filha já teve esse bebê aqui, bem velha já, não sei, ela falou a idade, mas eu não me lembro se era 40, não sei, abençoado, 40 anos, não sei. Ah, a gente não deve perder a esperança. E aí sai uma conversa entre eu e ela. Então a gente não deve perder a esperança de nada nesta vida, abençoado. Perder a esperança é ruim, é viver sem fé, é, é viver assim, abençoado, sem objetivo nesta terra, e os justos reinarão em vida com a palavra de Deus. Amém, abençoado? Como está escrito, por pai de muitas, então a gente deve ter esperança, não é? Foi uma frase que eu falei para ela, não é? A Bíblia fala sobre esperança, então a gente deve ter esperança de tudo. Então, abençoados, olha lá, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência das coisas que não são como se já fossem. Então, abençoado, como você não pode ter um filho, os médicos dizem aí que você não pode ter um filho, mas Sara teve um filho, bem velha. Então você chama a existência das coisas como se já fossem. Eu quero, não estou vendo, mas eu desejo. Então eu aguardo no Senhor tudo e todas as coisas. E vive pela fé. Você tem uma fé. Amém, abençoado? Se você tem fé que aquele remédio você vai tomar e você vai ser curado, então você tem fé. Você acredita. As mesmas coisas no reino de Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Alô, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então você chama à existência as coisas que não são como se já se fossem. Estão entendendo, abençoada, essa palavra? Você chama à existência. Ah, meu filho, minha filha não quer ter filhos e eu queria tanto ter um neto. Chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa situação, isto que essa pessoa está falando, não é para sempre. Alô, é temporal, porque a nossa boca fala tanta coisa abençoada. Por isso que crer em Deus abençoado é algo extraordinário, é ver situações que não tem jeito para o homem, mas crer que para Deus, não é? Que Deus, ele sempre vai dar um jeito. Isto é fé, crer em Deus. Abraão creu em Deus e nós somos descendência de Abraão. Abraão não foi justificado pela lei, abençoado. Então muitos aí estão crendo que a lei é que justifica, não é? Não. Hebreus 4, versículo 25, nós estamos justificados em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Então eu li hoje o capítulo, fica aí a lição de casa, vê se vocês conseguem entender. Não vou ler tudo não, amém? Romanos 4, né? Eu já li todo esse capítulo, fica aí como lição de casa, amém?
porque os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Bom, então o meu assunto nem é este, abençoado, mas só que ficou aqui uma palavra, não é? Na pregação passada. Então a palavra é essa, olha, chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Ah, eu não quero filho. Ih, abençoado. Credes em Deus, abençoado. Amém? Que Deus muda a situação. Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É tão legal viver assim, abençoado. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, a nossa descendência é uma geração eleita, é uma geração predestinada, é uma geração, alô abençoado, a nossa geração é uma geração eleita, predestinada, amém? Eu postei aí que uma irmãzinha do nosso ministério, Graça Apostolado, ganhou um bebê. Esse bebê já é batizado em Cristo Jesus. Paulo ele disse, eu não anulo a graça de Deus, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Romanos 6,3, já estamos batizados. Nessa nova aliança nascemos salvos, nessa nova aliança nascemos predestinados para a salvação, abençoado. Nessa nova aliança nascemos salvos, nessa nova aliança nascemos batizados, Romanos 6,3. Nessa nova aliança não há batismos em água. Segue-se que Cristo morreu em vão se batizarmos em água esta criança que nasce hoje no tempo da graça, depois da cruz. Segue-se que Cristo morreu em vão, se ela já está batizada com o Espírito Santo, porque as águas. Então isso é viver debaixo da lei, isto é viver debaixo da maldição. E o pregador acha que viver debaixo da maldição é beber, é fumar, é prostituir. Não, viver debaixo da maldição é viver debaixo da lei. Amém? Então, o batismo em águas é obra da lei, abençoada. Então, isto é viver debaixo de maldição. É não crer naquilo que Jesus fez. Jesus, Cristo, em sua morte, batizou nós. Paulo disse, segue-se que Cristo morreu e vão se batizar. Estão entendendo, abençoado? Então você aí que está com criança nova, abençoado, vai vendo aí. Leva seu filho aí para ouvir a graça, amém? Vamos lá, então são esses que estão debaixo de maldição. Paulo falou isso aí, não é eu que estou falando, foi Paulo, ministro, enviado por Deus que disse. Amém, abençoado? Então segue-se que Cristo morreu em vão, se nós estamos batizados em Cristo. Então essa é a geração eleita, essa é a geração para receber a graça. Camila Machado, minha amiga lá do Ministério Graça Apostolado, abençoado, do MGA Paraná, teve um bebê. Essa filhinha dela vai pregar a graça. Deus tem muitos filhinhos abençoados, predestinados para a graça. Quem sabe o seu filhinho está predestinado para a graça de Deus. Quem sabe você está predestinado para a graça de Deus. Amém? Para receber a graça e levar esse ministério que é maravilhoso. Ministério da graça de Deus abençoado. Amém? Então, vamos lá. Chama a existência daquilo que você não está vendo. Chama a existência daquilo que você não está vendo. Porque aquilo que você está vendo é temporal. A lei foi um momento. A lei foi temporária. Acabou a lei. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Acabou. Não estamos debaixo de maldição. Se você bebe, se você fuma, se você cheira, se você prostitui, se você é da umbanda, se você é da feitiçaria. Isso aí são obras da carne. Amém, abençoado? São obras da carne. Recebendo Jesus Cristo, você recebe o ensino da graça e acaba essa maldição. Amém, abençoado? Então, que na verdade, Cristo já levou toda a maldição, toda a condenação, Cristo levou. Gálatas 3, amém? Abençoado.
Então uma coisa é espiritual e outras coisas são terrenas. Aquilo que está na sua mão, não espere Deus fazer, amém? Alô, aquilo que está na sua mão, não espere Deus fazer. Bebedice, orgia, prostituição são obras da carne. Eu determino na minha vida que eu não quero essas obras da carne. Eu determino na minha mente, então eu não vou fazer. É um combate aqui na mente, abençoado, ó. Porque Cristo, Ele já salvou, já santificou, Ele já reconciliou, Ele já remiu os pecados. O que é da alçada de Deus, Ele já fez, abençoado, amém? Já enviou o seu Filho e já fez. Agora o que está nas nossas mãos, amém? Então, vamos lá, vamos buscar treinamento, né, abençoado? Oração e ação, e fé. Oração, ação e fé. Oração, ação e fé. Oração, ação e fé. Oração, ação e fé. Entenderam, abençoado? Então vamos lá. Abençoado. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. O verso é o 9. Vós, porém, sois geração eleita. Existe uma geração eleita e escolhida e predestinada para levar esse evangelho, abençoado. Existe uma geração eleita. Eu criei, por isso falei que você é um eleito, predestinado e escolhido para receber a graça e o apostolado, como o bebê da Camila Machado e Walter Machado. Eu postei no meu Facebook. Então, você... Não só eu, o MGA não prega só para mim, o MGA prega para você, abençoado, que está aqui nesse canal. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então Jesus, ele já fez isso, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas. Aliás, nós já nascemos na sua maravilhosa luz. Amém, abençoado? Na verdade, ele tirou um povo antes de morte e ressurreição. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, era um povo que estava nas trevas. Então, Jesus morreu e ressuscitou, tirou esse povo antes de Cristo, tirou esse povo e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, abençoado? Então, nós em graça já nascemos aqui. Debaixo do apostolado de Deus, amém? Debaixo do apostolado de Cristo. Já nascemos em graça, já nascemos salvos, já nascemos santificados. Não é por obras para que ninguém se glorie. Paulo disse, não é por obras para que ninguém se glorie. Então nós já somos uma nação eleita. É que os pregadores da lei não pregam, então você não sabe dessas coisas. Se eles não pregam, você vai ficar e morrer sem saber que você é uma geração escolhida de Deus. Amém, abençoado? Então, a filhinha da Camila vai pregar a graça. Geração eleita para pregar e anunciar a graça. Mas os pregadores estão aí, não estão anunciando a graça de Deus. Não estão anunciando que você é salvo pela graça, que você já foi comprado por bom preço. Então, abençoado, então presta atenção, amém, abençoado? Presta atenção quando esses pregadores faz uma comparação lá e faz uma comparação aqui, amém? Faz uma comparação lá e faz uma comparação aqui. Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Portanto, é pela fé. Portanto, é pela fé, não é pelas obras. A nossa santificação não é por um jejum. A nossa santificação, ela foi em Cristo. Hebreus 10, 10. A nossa santificação é pela fé que Cristo nos santificou. Amém? Nós, abençoados, somos templos do Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus. O Espírito Santo não ia habitar em nós se fôssemos pecador. A nossa santidade não está na roupa e nem no cabelo. A nossa santidade está no nosso espírito. Por isso Deus está no nosso espírito. Romanos 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que
teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém, abençoado? Então, a nossa descendência, a descendência da carne, abençoada. Olha lá, o meu pai fumava, bebia, prostituía, minha mãe também, não sei o que, pipipi, por essa é descendência da carne. Esta está sujeita, abençoado, a cair. Amém, abençoado? Então, a carne, ela é abençoada, mas o espírito com Deus, não é? Ele é forte. A palavra de Deus vem forte, abençoado, como um martelo batendo na nossa mente, batendo na nossa cabeça, amém? Então, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. É pela fé, abençoado. É pela fé para que seja segundo a graça. Amém? Então, nós somos descendência de Abraão. Descendência de Abraão vive pela fé, não vive pelas obras, não vive fazendo. Há pessoas que creem neste evangelho, há pessoas que não creem. E daí? O justo pelo injusto. E tá feito, abençoado. Então, Hebreus 4, nós descansamos em Deus, porque tudo e todas as coisas está sobre o controle de Deus. Tudo e todas as coisas está sobre o controle de Deus. Amém, abençoada? Então, o justo pelo injusto. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro, então se creem, se não creem, estamos vivendo, estamos pregando o evangelho que recebemos. Amém, abençoados? 1 Pedro. Então, filhinha da Camila, minha amiga do Ministério MGA Paraná, nasceu, vai pregar a graça. Estes que estão recebendo a graça, vai pregar a graça, vai pregar que está batizado em Cristo Jesus. Amém? Que já não é por obras, porque eu tenho que fazer um jejum, porque eu tenho que tomar um suco, comer um pão, aí eu estou me santificando, eu estou comendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é nem pão e nem suco. Ou é? 1 Pedro. 1 Pedro. Então, os pregadores da lei rejeitam a graça, né? Rejeita. Colocam aí no meu Facebook aí fotos da Santa Ceia, achando que me intimidam. Tá certo. Como diz no apostolado, não é abençoado em insistir com o cego. Ele não enxerga. Alô, vai enxergar, João 9, né? João lá, Jesus falou lá em João 9, não é? Então, ele tá cego. Só se Jesus limpar a visão da pessoa, senão nada feito, não é? 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 18. 1 Pedro, estou em 2 Pedro, abençoado, 1 Pedro 3, versículo 18. Pois Cristo padeceu. Olha que legal ouvir essa palavra. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Olha lá. Uma única vez. Por isso, Cristo não vai morrer de novo. Não adianta ficar batizando, porque a água remiu os seus pecados. Hoje você batizou e essas águas remiu os seus pecados. Não, a água não remiu o pecado de ninguém. O sangue de Jesus remiu todos os nossos pecados. Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Alô, essa pregação não é só para mim. Essa pregação é para você. Essa pregação é universal. É para todos os filhos. Estamos em Cristo. Não porque aceitamos Jesus, mas porque Ele nos aceitou. Somos o povo de Deus, escolhido por Deus. Salmo 103. Então Jesus disse, não foste vós que me escolhestes, foi eu que escolhi vocês. Então aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, não foste vós que me escolheste,
Eu escolhi vocês. Então Deus nos escolheu, abençoado. Romanos 8. Deus nos escolheu e nos predestinou para irmos e darmos frutos para Deus. Então, crescei na graça e no conhecimento de Deus, Pedro disse. Crescei na graça e no conhecimento para levar este evangelho. 1 Pedro 3, versículo 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Não vai morrer de novo. Não adianta batizar 1, 2, 3 vezes. A irmã lá na igreja batizou 16 vezes, porque toda vez que errava, ela achava que estava pecando, tinha medo de Deus. Tinha medo de ir para o inferno. A irmã me disse isso dentro do carro. Batizou 16 vezes. Porque toda vez que errava, se batizava, achando que as águas tiravam o pecado dela. Está lá em graça, regozijando na graça de Deus. Rindo à toa. E da nossa boca sai riso quando a gente recebe a graça abençoada. 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injustos. Que a salvação é pela graça, abençoada. Ninguém merece graça, não. Ninguém nem quer saber de Deus. A gente faz um convite lá no Facebook para as pessoas, pensa que as pessoas aceitam? Não. Por quê? Porque ela já sabe que da sua boca vai sair palavra de Deus. Não querem ser seu amigo. Por quê? Porque não querem ter uma vida com Deus. Eu recebi a graça. A gente faz um convite, não aceita. Vai olhar o seu Facebook, vai olhar o seu histórico, ela só fala de Deus. Graças a Deus abençoado. Estou aqui por causa dele. Não estou aqui por causa de ninguém. Estou aqui por causa do meu Senhor. 1 Pedro, se aceita ou se não aceita. De vez em quando tem uns aí escondidos, espreitando a nossa liberdade. 1 Pedro 3, versículo 18. Porque não querem nada com Deus. Pregar o evangelho hoje é achar agulha num palheiro. Porque o povo, os filhos de Deus, não querem saber de Deus. Ah, se a salvação não fosse pela graça. E se fosse por aceitar Jesus, como aí diz os evangélicos, cegos, sem enxergar. Falei. 1 Pedro não sabe que foi Jesus quem escolheu nós lá na cruz e nos deu uma eterna salvação. Não sabe que foi ele e não nós. 1 Pedro 3, versículo 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injustos. O justo, Jesus Cristo, pelo injustos nós éramos. Para livrar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, por Jesus Cristo, estamos salvos, eleitos, predestinados. Anunciamos este evangelho. Com maior orgulho eu anuncio esse evangelho abençoado. Com maior orgulho eu anuncio este evangelho. Amém, abençoado? E para terminar, é preciso que os pastores tiram o velho e reconheçam o novo. Hebreus 10. Hebreus 10, para terminar. Hebreus 10. Vamos para o livro de Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10.
Vamos ouvir aqui esta palavra maravilhosa. Hebreus 10, penúltima palavra, tem mais uma só, abençoar. Está lá em Levítico, né? Tem mais uma só. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 9. Então acrescentou o Senhor: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Cristo lá no madeiro tirou o primeiro, a primeira aliança. Cristo tirou e estabeleceu uma nova aliança. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus venham a ter com Ele, abençoado, entendimento. É necessário isto. É necessário tirar o primeiro, remover o primeiro e estabelecer o segundo. Remover o primeiro e estabelecer o segundo, porque Cristo fez isso. Mas os pastores não fazem, porque não é conveniente a eles estabelecer a graça de Deus. Porque Jesus já disse, eles são lobos cruéis. Mateus, olha lá, Jesus já tinha dito, Mateus, olha lá, Mateus 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Prestem atenção, abençoado. Cuidado com os falsos profetas. Jesus já tinha dito isso quando estava vivo. Graças a Deus nós temos discernimento espiritual para para nós anunciarmos essa graça de Deus. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estão devorando as ovelhas, arrancando a lã das ovelhas, né? Então, dizendo que você não é salvo pela graça que você tem que fazer, dizendo que você não é batizado com o Espírito Santo, dizendo que você tem que se batizar em águas, rudimentos judaicos. É preciso retirar esse velho e estabelecer o novo. Amém? É preciso. Mas os falsos pastores, os falsos obreiros não vão pregar a graça, abençoado. Amém? Só aqui você vai ter graça. Alô? Só aqui você vai ter graça. Abençoado, não perca as ministrações anteriores, amém? Aos pouquinhos, abençoado, é preciso você tirar 40 minutos do seu dia. Tira um jornal nacional que você está assistindo, tira uma novela, amém? Tira uma novela, abençoado, não podemos ser viciados em nada. Tira uma série da sua vida, abençoado. O negócio hoje a gente ouve muito dos filhos de Deus aí, saindo da boca deles, porque eu aproveito meu tempo para assistir a minha série. A sua série tem que ser essa, a palavra de Deus, amém? Ali em Levítico, então vocês comam toda a comida, abençoado, que está sendo colocada no prato, amém? Retire a comida, você não pode ficar comendo só comida requentada, abençoada. Alô, o Espírito Santo me disse, você não pode ficar comendo só comida requentada. Come toda aquela comida que está no prato para vir uma nova. Será colocada uma nova no prato, então coma toda a comida, não deixe para trás, amém? Coma toda a comida. Levítico também já li tudo, amém, abençoado, hoje. Então é preciso ler. Hoje eu não vou fazer uma interpretação, quem sabe outro dia mais tranquila, amém, abençoado. Levítico 26, aqui ó, é uma recompensa, não é? Aos filhos de Israel, pela obediência. Alô, tem uma recompensa para os filhos de Deus obedientes. Alô, tem uma recompensa para os filhos de Deus que são obedientes. Levítico capítulo 26, verso 10. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha,
para dar lugar à nova. Isso aqui, esta palavra é a mesma coisa que Ageu 2, abençoado. Ageu 2, pois a velha aliança, ela se foi e para estabelecer uma nova. É a mesma coisa de Hebreus 10, não é? Retire o velho e dá lugar ao novo. Coma toda a comida aí, abençoado, porque a comida de ontem, o jantar de ontem, ele já é velho. Então, coma esse jantar e para colocar uma comida nova. Então, não tá entendendo, abençoado? Então, coma toda a comida que a Maria vai colocando aí, a comida espiritual, é a palavra de Deus, amém? Então, Levítico capítulo 26, verso 10. Estareis comendo ainda da colheita velha, vírgula, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. Coma todas, porque aquilo que foi ministrado ontem passou, abençoado, amém? Já é velho, entre aspas, amém? Já é velho, então não fica comendo comida requentada, abençoado. Coma esta comida que a Maria vai colocando para vocês. Coma, porque será lançada uma nova, amém? Isso, uma comparação, amém? Que Deus me deu, uma comparação, uma analogia, uma parábola. Come a comida que está no seu prato. Eu coloquei uma comida anteontem, amém? No Graça sobre Graça Macedo, não é? Então, tem uma playlist aberta, não é? Com textos mal interpretados. Então, coma essas comidas, abençoado, que é espiritual. Coma toda a comida do seu prato para que uma nova seja colocada e você vai comendo comida fresquinha, novinha. Assim como o pão sai do forno com aquele cheirinho, assim como o frango assado tem aquele cheirinho. Então, comida nova tem um cheiro bom, é gostoso, amém? Comida feita na hora. Então, é isto, tá bom? Então, isso aí é uma analogia. Então, abençoado. Então, tudo se fez novo, amém? Então, estarei comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. Então, dê lugar à graça de Deus da sua vida, abençoado. Dê lugar à graça, amém? Então, ele estabeleceu, tira a velha aliança para dar lugar à nova aliança. É isso que o Espírito Santo veio falar. Amém, abençoado? Então, tudo está consumado. Tudo está consumado. Aquilo que a gente vai recebendo, abençoado, a gente vai aprendendo devagarzinho, não é? Ageu 2, né? O profeta, ele disse que Ageu 2, deixa eu ver aqui, abençoado. Olha, eu ministrei esses dias, quer ver? Vamos ver aqui de novo, esse Ageu 2. Que os textos, não é? Ageu 2, deixa eu ver esses livros dos profetas. Aqui, a gente até acha um pouquinho difícil de achar. Por quê? Porque a gente lê mais a graça, né, abençoado? Ageu 2. Ageu, depois de Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Vamos achar, abençoado, amém? Tem que sair daqui só depois que eu achar. Abacuque, Sefonias, aqui, Ageu, livro dos profetas, Ageu 2, olha lá, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar vocês vão ter paz. A boca de vocês vão encher de riso. Creia nisso, abençoado. São os textos bem paralelos, né, abençoado? Ageu 2, versículo 9, com o Levítico 26, 10, e com o Hebreus 10, verso 9. Tudo tem o primeiro. O primeiro foi temporário, foi a lei. E agora estamos no segundo, que é a graça de Deus. Amém? Teve a comida velha, não é? Teve a colheita abençoada. Foi boa lá da lei, amém? Mas passou, foi temporal, foi um tempo. E agora nós estamos com uma colheita nova no prato, amém? Que é a graça de Deus.
Amém, abençoado? Então é isso aí. Fica aqui. Pega a Bíblia, abençoado, sempre. Anote os textos para depois vocês lerem. Amém? Pegue a Bíblia, anote os textos para depois vocês lerem e o Espírito Santo falar com vocês. Graça e paz a todos vocês.